Vidas vagas, procelosas são, sem com desalentos julga tudo vão. Contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Declare: quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. São muitas bênçãos que Ele nos dá, meu amado. Tens acaso mágoas, triste ao teu lidar? É pesada a cruz que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canto alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Aleluia! Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja seu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus. Só a igreja. Quantas bênçãos. E verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez por mim e por ti, meu amado. Glória a Deus. Você pode se assentar, meu querido. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. Ele é o lírio dos vales, a estrela da manhã. Todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. Ele é o lírio dos vales, a estrela da manhã. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. Todos devem conhecer, todos
conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. Ele é o lírio dos vales, a estrela da manhã. Ele é o pão da vida, todos devem conhecer. Ele é o pão da vida, todos devem conhecer. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do teu interior, com águas vivas. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flui em nós, Senhor. Como um manancial do meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o teu louvor, restaura o meu ser. Para o teu louvor. Glória a Deus. Essa canção chama Boa Parte. Se você está aqui, meu amado, é porque você escolheu a boa parte. Amém? Então vamos adorar com tudo que é em nosso coração. Precioso
Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és? Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Declara Ele, meu amado. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Glória a Deus. Estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que
estavam aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei. Aleluia. Eu encontrei. Aleluia. Jesus é o nosso bem maior. Glórias a Ti, Jesus. Feche teus olhos, meu querido, e continue adorando a Ele. Aleluia. Toque em cada coração nessa noite, Deus. Cura, transforma, restaura. Eu não sei, meu amado, como você entrou aqui nessa noite, mas Ele sabe. Ele conhece o mais profundo do seu coração. Coisas que você nem imagina que há no seu coração, Ele conhece. E Ele pode te restaurar nessa noite. Amém? Glórias a Ti, Jesus. Jesus, quero declarar Teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em Tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar Teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar Teu nome sobre toda alma em depressão. Ansiedade e medo saiam agora. Clamo, Jesus. Teu nome é Cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare: Teu nome é cura. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai. Sobre sua família clame o santo nome Jesus.
ouvido. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Para terminar, só a igreja declare: teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói, dissipa, incendeia e aquece os nossos corações essa noite, Pai, em nome de Jesus. Dê uma linda salva de palmas para Ele, meu querido. Você pode se assentar. Vamos orar em favor de nós. As crianças estarão saindo para o culto infantil nesse momento. Pai, nós vamos estudar a Tua palavra e te pedimos que o Senhor fale conosco, Pai. Que possa cair em solo fértil e possa germinar 30, 60 e 100 por um. Abençoa o nosso coração através da Tua palavra. Abra nossa mente, Pai. Também abençoa cada criança que estará aprendendo também a Tua palavra na linguagem dela. Abençoa também aqueles que estarão instruindo, as professoras, auxiliadoras. Que o Senhor possa estar abençoando também cada criança. E te pedimos também, Pai, em favor da Natália, do Mateus, seus filhinhos que estão lá na Tailândia, Pai, que o Senhor possa estar guardando, protegendo, que a Tua sabedoria, através do poder do Espírito Santo, possa estar usando de forma extraordinária a vida deste casal, Pai, a vida desta família, Pai. Continue usando, quebrantando corações naquele lugar. E que nós aqui também possamos estar ajudando com as nossas ofertas e também com as nossas orações. Protege essa família, Pai, de todo mal e prospera, Senhor, esse propósito da evangelização para o bem do Teu reino e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos estudar, ler o capítulo 14 de João, Evangelho de João. Abra sua Bíblia lá. Jesus conforta os seus discípulos. E como vocês sabem, nós estamos nos aproximando da Páscoa. A Páscoa está chegando. E vocês sabem que a Páscoa, ela significa libertação, uma passagem para uma nova vida. E Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. É Ele que morreu por nós. Aquele mesmo Cordeiro que foi morto lá em Êxodo, na saída do povo do Egito, com a morte dos primogênitos, a última praga que Moisés, através de Deus, lançou para o Egito. Foi morto um cordeiro. E houve libertação para o povo de Deus. Houve libertação para os hebreus. Mas nós também estávamos presos no Egito, no pecado. E Jesus simboliza aquele cordeiro lá atrás, nos tirando do Egito, nos libertando do nosso pecado. Então é interessante que o Natal nós celebramos o nascimento de Jesus. Mas a Páscoa abrange a caminhada de Jesus aqui nessa terra, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus.
Então nós estamos chegando no ápice do Evangelho. É a Páscoa. E o capítulo 14 de São João, tanto o capítulo 14, tanto o capítulo 15, tanto o capítulo 16, tanto o capítulo 17, você vai ver Jesus consolando. Jesus trazendo uma palavra de consolo. Ele consola primeiro os seus, para depois pedir consolo para ele, porque o jardim do Getsêmani está um pouquinho depois. Então aqui nós estamos falando ainda na quinta-feira. Estamos falando um pouquinho antes. E Jesus, ele traz aqui um consolo maravilhoso. O capítulo 14 até o capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus praticamente despede dos seus discípulos. Ele conforta os seus discípulos. Ele promete o Espírito Santo. Ele diz que a videira, que ele é a videira e nós somos os ramos. Ele fala da missão do Espírito Santo, a missão do Consolador. Ele encerra o capítulo 17 com a sua oração sacerdotal. Então é algo maravilhoso as palavras de Jesus. Se vocês puderem, nós não vamos ler 4 capítulos aqui, não dá tempo. Mas chegando na casa de vocês, leiam as palavras maravilhosas de Jesus. Mas diante de toda essa narrativa de Jesus, nós temos 3 perguntas durante essa narrativa. E eu quero trabalhar com essas 3 perguntas dos discípulos. Perguntas que poderia ser minha, perguntas que poderia ser sua. E o tema da mensagem hoje é: Jesus responde nossas maiores dúvidas. Jesus responde nossas maiores dúvidas. E aqui, Jesus diz, está dando um tchau. Jesus está dizendo para os seus, despedindo dos seus discípulos. E despedir de alguém não é fácil. Você sabe disso. E Jesus está aqui de forma profética, dizendo: eu vou morrer. Eu vou passar por um momento muito difícil. E vocês têm que ser fortes. Vamos ler apenas o capítulo 14. Eu estarei lendo na Bíblia NAA, na Nova Almeida Atualizada. Diz assim, do verso 1 até o versículo 20. Que o coração de vocês não fique angustiado, perturbado, como está em outra versão, não se turbe o vosso coração. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Verso 4. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz: mostre-nos o Pai? Vocês não creem que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não os digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Verso 11. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creio ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Verso 17. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê,
nem o conhecem. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês, mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, aleluia, e vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai e vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Amém? Gente, eu estava lendo isso aqui, eu achei maravilhoso. Deus falou de forma tremenda ao meu coração. E tem pessoas que ainda não creem em Jesus. Olha que palavras lindas. Olha que promessa para cada um de nós. E é interessante que aqui começa a ficar preocupante mesmo. Porque imagina você que andava, 3 anos andou com Jesus. Um homem que tinha resposta para tudo. Um homem que curava, um homem que fazia milagres. Jesus, ele era um consolador. Todas as perguntas foram respondidas. Jesus trazia sabedoria, Jesus trazia ensinamento, Jesus trazia cura, Jesus multiplicava os pães, os peixes, Jesus cuidava, Jesus matava a fome da multidão em todas as áreas. E agora Jesus começa um papo meio esquisito. Tanto é que ele já vem dizendo isso desde o começo do seu ministério. Mas os seus discípulos não queriam aceitar. O coração dos discípulos estava um turbilhão de sentimentos. Porque quando nós falamos de despedida, quando nós falamos que estamos indo embora, é lógico que nós não sabemos o dia da nossa morte, não sabemos quando Jesus virá. Mas se a gente tivesse, e graças a Deus que não tem, porque se eu soubesse o dia da minha morte, eu acho que eu morreria antes, de nervo, de ansiedade. Graças a Deus não tem poder, gente, não queira saber. Apesar que eu nunca vi ninguém pedindo isso também, né? A turma pede bênção, e bênção, com quem eu vou casar, com quem é isso, né? E revelação, e revelação, e revelação. Imagina o profeta chega aqui, olha, arruma o teu altar que amanhã morrerás, misericórdia, sai Satanás. Graças a Deus, nós não temos, mas Jesus tinha. Jesus, ele sabia tudo o que ia acontecer com ele. E isso é doloroso. Jesus, ele conhecia o propósito do Pai na vida dele. E aqui Jesus revela. Aqui, do capítulo 14 ao 17, Jesus está revelando a sua identidade de forma muito clara para os seus discípulos. Jesus está prestes a enfrentar a cruz. Ele sabe que seus discípulos ficarão confusos. Ele sabe que os discípulos estão assustados. Até sentirão que tudo foi um grande erro. Como que Jesus faz tudo isso e vai embora? Assim, desse jeito? Jesus, ele se preocupa. Pode ver através desse texto. Jesus, ele se preocupa em preparar seus seguidores para a sua ausência. Ensinando sobre fé. Ensinando sobre esperança. Ensinando sobre a presença do Espírito Santo. Mas apesar de todos os ensinamentos profundos de Jesus, os discípulos fazem perguntas. E são perguntas sinceras. Dizem o ditado popular que não existe pergunta boba. Existe bobo que não faz perguntas. Mas aqui, além das perguntas serem sinceras, porém inexperientes. Às vezes nós somos inexperientes na fé. E a inexperiência na fé, diante dos momentos difíceis da vida, nós fazemos perguntas inexperientes. Agora pense, quantas Páscoas já vivemos? Quantas Páscoas nós já vivemos? E ainda temos as mesmas dúvidas. Talvez as mesmas dúvidas dos discípulos. Será que ainda não entendemos? E eu quero olhar para vocês, porque enquanto eu estava lendo isso aqui, o que piscou para mim foi as perguntas dos discípulos. E a primeira pergunta está no capítulo 5, do capítulo 14, verso 5. Veja só, capítulo 14 de João, verso 5. Então Tomé disse a Jesus, olha a pergunta, olha só, isso entristeceu Jesus. Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho?
Talvez alguém entrou aqui com essa pergunta: qual é o meu caminho, Senhor? O que eu devo seguir? Como, sabe, com pensamento nas coisas terrenas. E Jesus passou 3 anos ensinando sobre as coisas do alto. E olhando para essa pergunta de Tomé, e vocês sabem que Tomé não é fácil de lidar. A fé de Tomé oscila. Mais para frente um pouquinho, Jesus ressurreto, Jesus apareceu para os seus discípulos e Tomé não estava. E aí contaram para Tomé: Jesus apareceu, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. E Tomé disse o quê? Eu só acredito vendo. E aqui Tomé faz a pergunta: como é o caminho, Senhor? Tomé queria seguir Jesus. Tomé queria ir com Jesus. E aqui, gente, eu percebo um sentimento de confusão. Aqui eu percebo um sentimento de incerteza. Sentimento de medo de ficar perdido. Medo de como seguir Jesus sem a presença de Jesus. Como que eu vou continuar a minha vida sem Ele do meu lado, me instruindo? Isso acontece conosco quando nós perdemos os nossos pais. Acontece conosco quando nós perdemos alguém querido, um ente querido. Agora você imagine Jesus, que não deixou eles passarem nenhum momento de dificuldade. Tanto é que quando foram cobrados impostos, Jesus falou para Pedro: vai lá, Pedro, vai pescar lá, pesca. Foi pescar lá dentro do peixe, tinha uma moeda lá, pagou imposto com a moeda. É Jesus. Como que nós vamos ficar sem esse homem? Que tem palavras de sabedoria, que tem palavras de esperança. E aqui Tomé começa a ter uma confusão no seu coração. E eu quero que nessa Páscoa, a começar hoje, nós vamos começar falando um pouquinho sobre essa caminhada de libertação que Jesus trouxe a nós, que você possa caminhar sem confusão no seu coração, sem sentimento de medo, porque olha a resposta de Jesus para Tomé, está no verso 6. Olha a resposta de Jesus. O que Jesus disse para Tomé? Eu sou o caminho, Tomé. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E às vezes nós fazemos essas perguntas bobas, pergunta inexperiente. E eu quero dizer para você nessa noite que o teu coraçãozinho não fique numa confusão total, mas eu quero dizer mais uma vez e reforçar que quando nós falamos de Páscoa, nós falamos de caminho. Libertação é um caminho a ser seguido. E Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Amém? Então é Ele que nos guia. Ai, pastor, tô confuso com o emprego, se eu troco de emprego ou não. Eu estou confuso, pastor, se eu troco de carro ou não. Eu estou confuso, pastor, se eu troco, sabe, de casa ou não. Senhor, eu estou confuso com os estudos do meu filho. Pastor, eu estou confuso se eu troco de mulher. De mulher não pode. Ó, Jesus é o caminho. Você vai se ajoelhar e vai dizer assim: Senhor, o Senhor é o meu caminho, a minha verdade e a minha vida. E eu sei que o Senhor vai me guiar. Eu sei que o Senhor vai me guiar para o melhor casamento, você que ainda não casou. Eu sei que o Senhor vai guiar o meu casamento vitalício para o resto da vida. O Senhor vai guiar os meus filhos no melhor caminho, na melhor profissão, porque Jesus é o caminho. Então pare de se perguntar e deixa a vida te levar, mas não de qualquer jeito, porque Deus é o seu GPS, aleluia. Nem o GPS não pode confiar mais. Tem GPS que está levando você para a barroca. Mas Jesus é um GPS confiável. É confiável. Certa vez eu fui pregar numa igreja quadrangular lá em Sorocaba. Me levou aqui para Ipanema, Jorge Wetter. Entramos por uns buracos, gente, você não imagina. Passamos ponte, buraco, pegamos poeira, não sei o que, e tanta coisa. Sabe onde era a igreja? No Ipanema mesmo, na Avenida Ipanema. Eu falei: que GPS é esse? Quase furou o pneu do carro. Acabamos com o amortecedor do carro. O GPS nos engana, mas Jesus não. Ele é o caminho.
E Ele é o GPS da sua vida. E olha, se você tem dúvida, Tomé pode ficar com dúvida, porque Tomé ainda estava sem entender a ressurreição de Cristo. Tomé queria Jesus do lado. Senhor, o Senhor não vai, igual Pedro. Não, o Senhor não vai. Mas nós já sabemos de toda a história. Jesus vive, Ele é o Jesus ressurreto. A Páscoa já acontece em nossa vida. Então entregue a sua vida a Jesus. E tira toda a confusão da sua mente, tira toda a confusão do seu coração. Sabe, em João capítulo 13, se você voltar um pouquinho no versículo 36, olha o que Pedro pergunta para Jesus. Pedro perguntou assim: para onde o Senhor vai? Você sabe, Jesus está à destra do Pai. Mas Pedro perguntou: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Jesus não poderia levar. Nós temos um propósito aqui nesse mundo. A não ser que você queira ir agora e falar uma oração para você. Você quer ir com Jesus agora? Quem quer ir com Jesus agora, vem aqui. Eu vou orar para o seu coração parar e Deus levar você. Venha. Ah, não quer? Ué, vocês não querem ir para o céu? Vocês não querem literalmente seguir Jesus? Tem que morrer. Ah não, agora se Jesus voltar agora, aí sim, aí num piscar de olhos esse corpo corruptível será transformado num corpo incorruptível e estaremos na glória com Jesus. Só não passaremos na morte se estiver vivo no dia da volta dele. Caso contrário, nós temos um propósito. Sabe por que ninguém quer morrer? Eu sei, porque o pedacinho do céu está dentro de nós. O céu já está dentro de nós. E nós não queremos morrer porque o homem, o ser humano, não foi criado para a morte. O ser humano foi criado para viver eternamente como imagem e semelhança de Deus. A morte só existe por causa da desobediência no Éden. Mas ainda ficou a imagem e semelhança de Deus. E você tem vida, e vida em abundância em Jesus Cristo. Quem quer morrer são as pessoas lá fora que não tem Jesus. Aquelas pessoas que acham que os problemas são maiores do que o nosso Deus. Mas nós temos esperança. Nós não queremos partir dessa forma, não. Nós queremos viver, sabe o quê? O propósito de Deus. E o propósito de Deus é Jesus. Ele é o teu caminho, a verdade e a vida. É Ele que me guiou até aqui. É Ele que está guiando você. Então tira toda a dúvida do seu coração. Aleluia. Não pense que você está nesse mundo à toa. Não pense que você está nesse mundo fazendo uma viagem sem destino. Não está não. Você veio nesse mundo já com GPS tudo certinho para você, que é Jesus Cristo. Nós precisamos cumprir o propósito de Deus, aquilo que Ele tem para nós nessa terra, através da nossa profissão, através do nosso chamado para a sociedade, assim como Jesus cumpriu a vontade do Pai. E é isso que Jesus estava explicando. Mas Tomé diz: para onde o Senhor vai? Olha, se eu fosse Jesus na hora, eu falei: Tomé, você quer ir mesmo? Quero. Na verdade, Jesus também estava falando da cruz. Coitadinho Tomé. Tanto é que espalhou tudo depois. Ninguém acompanhou Jesus na cruz. Mas então vamos, Tomé, assim você ajuda eu a carregar a cruz, você ajuda a apanhar um pouco. Você diz assim: eu quero apanhar igual tu, e depois eu te levo igual o ladrão da cruz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Não, eles não aguentaram ver isso. E por isso que Jesus disse para Pedro: hoje você não pode vir, mas um dia eu vou voltar e vou buscar a sua igreja, a minha igreja. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Em Provérbios capítulo 3, versos 5 a 6, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ele vai endireitar todo o nosso caminho. E às vezes queremos um GPS de Deus, um plano detalhado, mas Ele só nos pede para confiar e seguir. Assim como Abraão, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Em outras palavras, Deus está dizendo para Abraão: eu serei o seu caminho. O caminho é a palavra de Jesus, gente. Olhe para Jesus. Olhe para os ensinamentos de Jesus, para que você não venha fazer essas perguntas: por que eu estou perdido nesse mundo? Qual é o caminho? O caminho é Jesus. Mas segunda pergunta:
Aí já não é Tomé mais, aí é Felipe. Veja o verso 8. A pergunta de Felipe: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Ai, meu Deus do céu, que paciência que Jesus tem com essa turma. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Na versão linguagem de hoje está assim: não precisaremos de mais nada se tu mostrar o Pai. Aí Jesus diz assim: ó Pai, me dá paciência com essa turma, Pai. Sabe, aqui nós vemos a insatisfação com o próprio Jesus. Quando você diz: Senhor, me dá um recado, Senhor, mostra, me dá um sinal, você está dizendo, você está insatisfeito com o próprio Jesus, com a palavra de Jesus. Você quer mais sinal do que a Páscoa, do que tudo que Jesus fez por nós. E aqui Felipe mostra a sua insatisfação, o desejo de proximidade com Deus. Isso aqui é falta de intimidade com Deus. Ele queria ver um Deus visível, um Deus palpável. Está assim de gente querendo pegar num Deus palpável. Isso vira idolatria, porque diz a palavra de Deus que Deus é amor, Deus é espírito. Deus é espírito. E você não pega em Deus, mas você sente Deus como o vento, como o ar que você respira, que nos alimenta a cada dia. Mas aqui, ele abre a boca, o Felipe, para dizer: Senhor, mostra-nos. E olha a resposta de Jesus. Jesus responde logo em seguida. Veja do verso 9 a 11. Olha que Jesus diz: há tanto tempo. É para nós, gente. Vai engolindo essas palavras de Jesus aí, tá? Ai, Senhor, mostra, eu quero ver o milagre, quero ver algo acontecer. Hipócritas, há tanto tempo tenho ouvido da Páscoa. Há tanto tempo tenho ouvido. Olha que Jesus diz: há tanto tempo estou com vocês, Felipe. Há tanto tempo estou com vocês. E você ainda não me conhece. Nos momentos de despedida, nos piores momentos da vida, você blasfêmia, você diz qual é o caminho, e você diz: Senhor, se o Senhor aparecer para mim. Não, Deus já apareceu para os antepassados, Deus já falou diretamente com Moisés, Deus já falou diretamente com os profetas, Deus deu o seu filho para morrer por nós, e você quer mais o quê? Quer ver Deus? Há tanto tempo estou com vocês, e você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o... Como é que você diz, Felipe? Eu penso Jesus chorando aqui, gente. É de chorar. Como você diz, Felipe? Mostra o Pai. Como você diz isso, Felipe? Olha o verso 10, você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, e as palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. E o verso 11, creio que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, e que creio ao menos por causa das mesmas obras. Eu acho que Jesus falou assim. Jesus tem paciência. Eu acho que Jesus deu uma alterada na voz aqui. Não é possível. 3 anos falando, vocês não entendem, mas que o Espírito Santo abra o coração de vocês. Jesus não é apenas um profeta, ele é a manifestação visível de Deus. Jesus é a manifestação visível de Deus. Se você quer conhecer Deus, olhe para Jesus. Em Colossenses capítulo 1, verso 15, o apóstolo Paulo, o mesmo que diz: não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim, ele diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Jesus, Deus, ele passou a lei, ele passou os mandamentos, mas ninguém conseguiu entender o amor de Deus. O amor de Deus foi revelado em Jesus, nas práticas e nas obras do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que Jesus fez aqui nessa terra foi a mão de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o poder de Deus. Então, se você ainda aqui está querendo ver um quadro de como é Deus, ou Deus aparece aqui agora, eu quero dizer que você ainda é criancinha na fé, porque aqui eles não entendiam a ressurreição, e aqui eles estavam caminhando 3 anos com Jesus, mas eu estou falando hoje aqui para a pessoa de mais de 40 anos de crente, e nós precisamos amadurecer na fé, entender o que é a Páscoa, parar de brincar
e olhar para as palavras de Jesus. E Jesus fala sobre o Pai, mas Felipe quer mais. Ele quer uma revelação visível. Ele quer algo extraordinário. Se você veio procurar hoje aqui no culto algo extraordinário, eu quero dizer, única coisa extraordinária que você vai enxergar aqui, se você for de Deus e se o Espírito Santo estiver em você, é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que salva. É Ele que cura. Primeiro os corações, depois o físico. Não adianta nada curar sua coluna e ficar com o coração tudo endurecido, ruim, cheio de bico de papagaio no coração. Não adianta nada. Ele, sabe, são perguntas, sabe, ele esquece que está falando com o próprio Deus encarnado. Jesus, o próprio Deus encarnado, demonstrando o seu amor, mas os discípulos demoraram a entender isso. Então a primeira pergunta, qual o propósito da minha vida? Qual o caminho? Confusão? Não, é Jesus. A segunda pergunta é querer ver algo extraordinário. Não, algo extraordinário é quando você dobra seu joelho e você entrega seu coração a Deus. Você vai sentir Deus dentro de você através da palavra. Mas em terceira pergunta, agora a pergunta é de Judas. Não é Judas Iscariote, mas Judas Tadeu, um dos discípulos, fazia parte, um dos 12. E olha só o que diz o verso 22 do capítulo 14. Então Judas, a paciência de Jesus vai esgotando, ainda bem que é só 3 perguntas. Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Porque ali Jesus estava revelando aos seus discípulos. Mas ao mundo Jesus ele manifesta através da ressurreição, porque ainda não era chegada a hora. E aqui nós vemos Judas Tadeu falando para Deus de alguma forma que isso é injustiça. A injustiça e a incompreensão. A incompreensão, o senso de justiça humana, estratégia de Deus. Sabe, gente, às vezes nós queremos ensinar como Deus deve agir. E aqui ele está dizendo: Senhor, o Senhor não pode ir embora desse jeito, desse mundo, nos consolando dessa forma e se manifestando só para 12. O Senhor precisa se manifestar para o mundo, para que as pessoas vejam o teu poder, para que as pessoas vejam o quanto o Senhor é forte, para que o Senhor nos livre das mãos dos romanos. E alguma forma está dizendo, é injustiça isso, o Senhor ir dessa forma. Quantas mortes nós já presenciamos e nós falamos, isso é injustiça. Como que pode alguém morrer tão novinho? Como que pode alguém morrer no auge da sua caminhada? Como que pode, Senhor, o Senhor fazer isso no momento mais feliz da minha vida? E eu quero dizer, pare de mostrar estratégia para Deus. Ele se revela para quem Ele quiser. Ele fala com quem Ele quiser. E agora eu estou falando da soberania de Deus. Ou você entende a soberania de Deus, ou você não entende e vai ficar fazendo um monte de perguntas. Porque quando nós entendemos que Jesus é o caminho, quando nós entendemos que o propósito de Jesus aqui nessa terra foi praticar o amor de Deus, nos ensinar o amor de Deus e morrer por nós, e ressuscitar. Quando nós entendemos que Deus estava encarnado no próprio Jesus, você para de querer fazer justiça. E eu confesso que eu já fui orar para as pessoas nos últimos estágios de câncer. E eu dizia para Deus, Senhor, revela, Senhor, o teu poder nessa vida, Pai. E às vezes eu perguntava assim, por que o Senhor está se revelando a nós igualzinho? Por que o Senhor está falando essas palavras lindas de despedida, essa oração maravilhosa? E por que o Senhor não se revela para todo mundo? Por que o Senhor não cura? Eu sei que o Senhor tem poder para curar agora. E aí nós queremos fazer justiça. Aí você fica todo perdido. A pessoa morre e você começa a questionar os caminhos de Deus. E Deus, em outra palavra, cala a boca, Judas Tadeu, porque vai ser do jeito que meu pai quer. Cala a boca, Pedro, arreda de mim, Satanás. A mesma forma que Pedro foi usado para revelar o Messias, mas também foi considerado que estava endemoniado, porque disse, não, o Senhor não vai para a cruz, eu não vou deixar o Senhor sofrer, para onde o Senhor for, eu irei também. Arreda de mim, Satanás. Deus não precisa da tua justiça.
A única coisa que Deus faz é consolo. Ele é o Pai das consolações. Ele vai trazer consolo. Ele vai trazer força para você nos piores momentos da sua vida. Mas confie na soberania de Deus. Confie que Ele está no controle. Não entendemos como seu filho morre e da forma como morre. Por que Jesus não desce da cruz? Por que Jesus não salva a si mesmo? Queremos fazer justiça e são perguntas que não cabe a nós, porque já foi decidido lá na fundação do mundo pelo soberano. Ou você não entendeu nada ainda do Evangelho. E Jesus responde no verso 31 e 32. Vamos ver? Jesus responde no verso 23. Olha só, verso 23. Jesus respondeu: vem cá, Tadeuzinho. Vem cá. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele o quê? Morada. Está vendo? Na mente de Judas Tadeu, todos deveriam, mas infelizmente nem todos. Mas aquele que ama a palavra de Deus, é revelado a palavra de Deus. Aquele que obedece não é para todos. Às vezes você fica perguntando por que fulano, por que alguém não se converte, por que isso não acontece, independente dos infortúnios, mas também de conversão. Senhor, o Senhor tem poder para quebrantar qualquer coração, mas a palavra de Jesus é clara: vou me revelar para aquele que me ama, aquele que guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, o meu Pai o revelará, e viveremos para ele, e faremos o quê? Morada no seu coração. Aleluia. Que você possa se incluir, porque você ama a Deus. Porque aqui Judas, ele quer ver Jesus triunfando, visivelmente, como vai acontecer na segunda vinda de Cristo, não sendo rejeitado. Então aqui ele também está confuso. Se Jesus é o Messias, por que não se manifesta com poder para todos? Mas era preciso que isto acontecesse. Queridos, o plano de Deus não é uma grande exibição de poder. Tanto é que Herodes o Grande, quando levaram Jesus até Herodes, o que Herodes disse para Jesus? O que ele disse? Ouvi falar de você. Você é legalzinho, até você fala umas coisas bem da hora, hein? Faça aí alguma coisa para eu ver. Faça um milagre aí. Olha, se fosse nós, não. Arrancava a cabeça de Herodes, uma pancada. Jesus ficou quietinho e não fez nada, porque o poder de Deus não foi feito para exibição, não foi feito para mostrar para os incrédulos, mas foi feito para perdoar e transformar os corações daquele que tem fé. Cuidado quando você vir para a igreja e falar: Senhor, igual Herodes. Muitas pessoas viram Jesus, mas não creram nele, brincaram com os poderes dele. Tinha uma multidão seguindo Jesus só querendo pão, uma multidão só querendo cura, uma multidão só querendo coisas dessa terra, coisas da terrena. Mas Jesus, ele manifestou o seu poder para aqueles que realmente precisavam sentir o seu poder. E Jesus, diante de Herodes, ele podia fazer um milagre, e Herodes ficar babando e falar: não mata esse cara não, deixa esse cara aqui. Deixa esse cara aqui que eu quero que ele fique comigo. Olha o que ele fez. Herodes, você tem alguma enfermidade? Herodes vai falar: tenho, eu estou com uma dor aqui, eu tenho um problema aqui. Então acabou os seus problemas. Meu Deus, fica aqui comigo, com todo conforto. Não, Jesus ficou mudinho, Jesus não falou nada, porque Jesus não veio para ficar se exibindo nesse mundo. Tanto é que Satanás tentou isso lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus ficou 40 dias no deserto, e Satanás disse: tu é filho de Deus. Olha a dúvida. Talvez Satanás nos usa. Senhor, se tu é filho de Deus, tu vai usar o Gerson, e através da palavra do Gerson, eu serei curado. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Deus não precisa provar mais nada. Já provou até demais. Cuidado, você que gosta de culto espetacular. Toma cuidado. Se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Vou mostrar para Satanás que não só em pão, mas vou transformar em uma pizza.
num hambúrguer bem gostoso. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Olha a humildade do Filho de Deus. Se tu é filho de Deus, pula-te daqui, que como diz o Salmo 91, os anjos irão te arrebatar e você não vai se espedaçar. Não tentará o Senhor teu Deus. Se tu é filho de Deus, e se tu me adorar, eu darei toda a glória desse mundo. Só a Deus eu presto adoração, disse Jesus. Jesus não se exibiu. Tanto é que quando olhavam para Jesus, eles não tinham de inclinar a cabeça, com toda a sua humildade, andando com pessoas que não tinham quase nada. Quando comeu do bom, do melhor, ainda comeu com os pecadores, mas falando do reino de Deus. E aí as igrejas hoje, infelizmente, pregando esse espetáculo que não leva a lugar algum. Espetáculo onde as pessoas começam a se exibir o apartamento, começam a exibir em nome de uma placa religiosa, em nome de uma denominação, sendo que é o sangue de Cristo que nos dá força, sem exibir nada, mas para que nós possamos aguentar a nossa caminhada com propósito, sem pergunta boba, e entrar no reino de Deus. Como os seus apóstolos entraram, como os profetas entraram, que foram mortos, cerrados ao meio. Todos os apóstolos foram praticamente assassinados por causa do nome de Jesus. João morreu na sua velhice, mas ainda preso. E revelando Apocalipse na ilha de Patmos. E você vem com essas graças de espetacular, de ficar pensando na luxúria dessa vida. Buscar em primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso é Páscoa. Isso é uma introdução da Páscoa para a nossa vida. E para encerrar, ou antes de encerrar esse tópico de Judas Tadeu, dizendo: manifesta o teu poder em glória. Olha o que diz em 1 Coríntios, Paulo dizendo, capítulo 1, verso 27 em diante: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, escolheu as fracas para envergonhar os fortes. Você pode recitar o Salmo 23, você pode recitar o Salmo do pastor, mas se esse pastor não tomar conta do seu coração, nada vai adiantar. Nada adianta. Em último lugar, agora dá uma folhada no capítulo 16. Aqui já não é uma pergunta, aqui já é um comentário do alívio deles. E olha só o capítulo 16, verso 29 e 30. Capítulo 16, verso 29 e 30, dentro do mesmo contexto. Então os seus discípulos disseram, olha só, depois que Jesus falou tanta coisa, passou o capítulo 15, veio o capítulo 16, agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Verso 30, agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas. Agora, gente, só agora eles perceberam. E não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso, cremos que o Senhor veio de Deus. Você não vai esperar Jesus voltar. Você não vai esperar Jesus vir na glória e você dizer, agora eu acredito no Senhor. Não é verdade mesmo? Olha, agora eu estou acreditando. É verdade mesmo tudo que o Gerson falou lá. Olha. Isso se você tiver tempo para isso. Isso se você tiver tempo. Sabe, aqui eu não sei quem disse. São os discípulos que disseram. Aqui eles disseram que entenderam tudo. Só que aqui o entendimento tardio. Cuidado para o seu entendimento ficar tardio. Porque quando você demora para compreender que Deus é o Messias, vai atrasando as promessas e os propósitos de Deus em nossa vida. Aqui é um sentimento de alívio. É um sentimento de certeza. Mas infelizmente é momentâneo. Achamos que aprendemos tudo, mas na verdade tem muito que aprender. E finalmente aqui os discípulos acham que entenderam. Vocês acham que eles estão entendendo, né? Mas será que eles estão entendendo? Na verdade, poucas horas depois eles fugiram. Se você olhar um pouquinho mais para frente, se você voltar um pouquinho, nós vamos ver no capítulo 13,
Olha só, capítulo 3, se você voltar aí, tem Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus ensina a humildade dos discípulos. Está chegando no final aqui da sua vida. Depois uma lição de humildade, o traidor é indicado, Judas é indicado, Pedro também é avisado que Pedro ia negar Cristo, tá? E depois entra aqui Jesus confortando os seus discípulos. Jesus entra nessa parte confortando. Só que se você olhar no capítulo 18, está Jesus no Getsemane. Aqui já começa o sofrimento de Jesus. Jesus agora já trazendo conforto para a sua alma. Jesus está trazendo conforto para a sua alma, sabendo tudo que ele iria passar. E se você olhar um pouquinho mais para frente, eles fugiram, todos fugiram, só João acompanhou Jesus até a cruz. As mulheres foram muito mais corajosas do que os discípulos, porque Pedro negou a Cristo por 3 vezes, enquanto Cristo estava caminhando, indo para a cruz, sendo julgado. Todos abandonaram Jesus nesse momento, eles só voltam a se reunir com Jesus depois que Jesus aparece ressurreto. E eles começam a entender a ressurreição de Cristo. Mas aqui eles fugiram. Então toma cuidado quando você diz: entendi tudo e agora estou pronto, Senhor. Não faça isso não. Fala assim: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Eu entendi, mas a carne é fraca. Eu preciso vigiar, eu preciso do Teu poder, para que eu não venha negar, para que eu não venha fugir. Eu preciso do teu entendimento. E para encerrar, olha que Jesus diz no verso 31 e 32 do capítulo 16, que vocês gostam muito. Só que hoje vocês viram o contexto desse capítulo. Olha o que diz João 16, 31 e 32. Vocês creem agora? Eis que vem a hora da sua morte. E já chegou, em que vocês serão dispersos, em que vocês correrão, fugirão, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho na cruz. Olha o que Jesus disse para ele depois que eles falaram que entenderam tudo. Como nós não somos nada mesmo. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo, diz Jesus. E olha o verso 33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas meus discípulos tenham coragem. Eu venci o mundo, aleluia. Jesus encorajando. Você vê que Jesus dá uma chicotada e logo já encoraja. Vocês vão fugir, mas logo vocês estarão comigo novamente. Entendendo o sentido da Páscoa. Jesus sabia que a fé deles ainda era frágil. Jesus sabe que a nossa fé ainda é frágil. Não basta ter um momento de clareza. Precisamos de constância na fé. E essa constância vem através da oração. Vem através da palavra. Vem através da união da igreja. Dessa comunhão. Não basta ter, só esse momento, mas você precisa ter intimidade com Deus. Em Tiago capítulo 1, verso 6 diz assim: aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. É a mesma coisa alguém ensinar você a nadar e você diz assim: aprendeu? Na teoria, aprendi. Daí ele joga você na água e você morre afogado. Então aqui foi uma caminhada de fé. Assim como nós estamos indo para uma caminhada. E nós vamos chegar lá como o apóstolo Paulo. Antes de ser decapitado pelo imperador Nero em Roma, o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que o Espírito Santo nos use. Que realmente nós possamos entender o propósito de Deus todos os dias. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Vamos louvar o Senhor? Fica em pé, faça desse hino uma oração para a sua vida e reflita tudo o que foi dito aqui. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também na casa. Se não fosse assim,
vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que crê em os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Se me amares, rogarei ao Pai. O Espírito que o mundo não pode, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Queremos te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Aleluia. Que não possamos dizer como Tomé, onde está o caminho, como Felipe, queremos ver para crer, como Judas Tadeu, questionar os planos de Deus, ou achamos que entendemos tudo. Que saia de nós essa noite todo sentimento de confusão, de incerteza, de insatisfação, de injustiça e de incompreensão. Que você saia daqui com a compreensão, não com a incompreensão, mas com a compreensão da palavra de Deus e da soberania de Deus para a sua vida. Pai, aplica, Senhor, esta palavra em nós. Aplica, Senhor, esta palavra nos teus filhos, Pai. E que possamos ter maturidade
fidelidade em todas as áreas, em todos os momentos da nossa vida, Pai. Porque sabemos que estamos no Teu caminho através da Tua palavra. Porque sabemos que nós enxergamos a Ti, Senhor. Enxergamos nosso Deus e sentimos o nosso Deus através dos Teus feitos. Agradecemos porque o Senhor tem manifestado e tem revelado o Teu amor em nós, Pai. Somos privilegiados, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu quero a Ti, mas na verdade o Senhor que veio ao nosso encontro, Pai. Obrigado pela Tua salvação, obrigado pelo Teu amor e pela Tua graça derramado diante da Tua igreja, Pai. Essa graça que muitos ímpios, muitas pessoas não entendem, não compreendem, ainda estão confusos com a Bíblia, com a Tua palavra, mas nós não temos mais confusão, Pai, nós cremos nela. Isso foi revelado a nós. O Senhor revelou a nós, Pai. Por isso somos tão privilegiados como os apóstolos. Obrigado, Pai. Guarda cada um aqui para que ninguém se perca, Pai. Guarda, Senhor, nos dá proteção durante essa semana. Nos dá saúde, Pai, para que possamos proclamar o Teu Evangelho da melhor forma possível, Pai. E que sem questionar nós possamos falar contigo no decorrer dessa semana, Pai. Também, Senhor, alcança com esse Teu amor maravilhoso que nós acabamos de cantar. Alcança os enfermos, Pai. Colocamos a vida da nossa irmã Esther Molinari, Helena, nossa irmã Maria, nossa irmã Gabi, Pai, que vem um tratamento do câncer, Senhor. Ó Pai, que nesse momento essas pessoas possam sentir o Teu poder na vida delas, Pai. E que essas pessoas possam ser fortalecidas através da fé no Senhor Jesus, Pai. Sabemos que o Senhor pode curar. E nós te pedimos, se for da Tua vontade, cura, porque nós cremos no Teu poder, Pai. Queremos testemunhar o Teu poder, Pai. Mas aplica a Tua vontade, Senhor, em nossa vida e na vida dessas pessoas, Pai. Também colocamos, Senhor, o filho, Pai, da prima da Sandra também, que vai passar por cirurgia, o Felipe, e também está com o coração angustiado, também talvez está apreensivo, que o Senhor possa estar fortalecendo esse coração, Pai. Tem misericórdia da vida dele, tem misericórdia da vida de todos aqueles que talvez ainda estão na incerteza de um exame, de uma cirurgia, mas que o Senhor Jesus possa tomar conta desse coração e essa pessoa possa sentir seguro. E mesmo diante dessas circunstâncias, possa sentir vida e vida em abundância. É a oração que nós fazemos, agradecidos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus os acompanhe, que o amor de Deus os envolva sempre, e que o Espírito Santo os guarde. E que a Tua igreja, não só esta, mas espalhada pelo mundo todo, possa ir e possa crescer na fé, na esperança e no amor de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu e você somos nós. E desunidos não somos ninguém. Dá um abraço no seu irmão. Obrigado, pessoal do som. Obrigado, Ministério do Louvor. Deus abençoe a vida de todos vocês, da Ação Social e Diaconia. Tem um chazinho, gente. Tem um chazinho lá no Salão Social. Vamos lá para o momento de confraternização.